Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver se o pessoal está chegando aí. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Teve um pequeno contratempo aqui, atrasamos um pouquinho. Vou aproveitando aqui enquanto vocês estão chegando para ir colocando os meus óleos essenciais, minhas companhias de jornada. E aí vocês, como estão? Onde é que vocês estão agora? Vão dizendo, deixando o nome aí, a cidade. A gente hoje vai falar sobre o cansaço de existir e evoluir, né? Um tema muito pertinente para o momento de agora. Muitas pessoas cansadas, desestimuladas, desmotivadas, angustiadas, né? Então a live de hoje é uma live bastante existencial. Marley Bauru, seja bem-vinda, Lívia, Fabiola, bom dia, bom dia. Jaque Holística, bom dia, Ingrid. Sejam todos e todas bem-vindas. Vamos divulgar essa live, vamos fazer uma chamada aí. Lívia diretamente de Aracaju, Fabiola de Taubaté. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Esse é um momento de reflexão que eu venho fazendo desde a pandemia, né, sobre essa questão existencial. Divine Quantum, diretamente do Havaí. Na próxima semana teremos o podcast, né? Então, eu durante a pandemia, do início da pandemia, ainda estamos na pandemia, né? Então, nós trabalhamos muito essa questão existencial, ou seja, de trazer um pouco de calor humano para as pessoas, né? Bom dia, Fernanda, lá diretamente de Açores. Bernadette, bom dia. Laís, bom dia, Bernadette. Rosemary, lá do litoral de São Paulo, né? Então eu vou, enquanto vocês estão chegando, Claudete, lá de Erechim, no Rio Grande do Sul. Peraí, enquanto vocês estão chegando aí, eu vou tomar aqui o meu suco verde e convido vocês exatamente para amanhecer o dia, nutrindo as suas células, as suas bactérias, com um alimento de altíssima qualidade. Rose Altué, lá de Goiânia, bom dia. Eliana, Carla Pinho chegando aí também, bom dia, Laís. Então aqui são muitas verduras, frutas orgânicas, e aí meio litro por dia, né, em jejum. Já tomei água, bom dia, Juliano, lá de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Já tomei 300 ml de água, agora meio litro de suco, para alegrar as minhas células, né? A receita desse suco aqui, ela varia, porque depende, né? Nem sempre eu tenho todas as frutas, mas assim, eu uso a base. O limão, a laranja, né? O pepino, a cenoura e a folha da cenoura, porque eu compro na feirinha, tem folha, né? A beterraba, a folha da beterraba. Essa semana ela não veio, faltou a beterraba, por isso não está vermelho. Então, eu uso a maçã e a pera. Bom dia, Eliana, lá de Cruzeiro. Catrin, lá de Zurique, Elaine, bom dia. Então, 3 tipos de alface: alface roxa, alface americana e alface crespa. O alface é um ótimo antidepressivo, viu, gente? Como eu já falei, o pepino para trazer água. Então, eu uso a couve, eu uso brócolis, eu uso a selga, eu uso mastruz. Aqui no Nordeste a gente encontra o mastruz. Eu uso germinado, sementes, aí depende do que eu encontro na feirinha, né? Germinado de trigo, germinado de girassol, germinado de lentilha, broto de alfafa. Então, o que tiver de germinado eu boto, que o germinado é de muita energia, né? Então, são muitas. Às vezes coloca o chuchu, coloca até algumas outras
outras verduras, né? Então depende. Bom dia, Paulo, né? Então esse suco é maravilhoso para você acordar o dia, mandando um WhatsApp para suas células de altíssima vibração, aumenta a tua vibração, aumenta a tua energia, né? E você também tem as fibras hidrossolúveis, então você está também trazendo fibras de altíssima qualidade. Bom dia, Rebeca. Então, esse aqui é um hábito que eu tenho há mais de 10 anos. Então, nós podemos cultivar hábitos exatamente que possam, principalmente no começo do dia, os bons hábitos, eles nos trazem vigor, nos trazem energia, nos trazem vitalidade. O principal deles é o mental, viu? É o mental e emocional. Então, você tem que ter cuidado com o seu crítico interior, para que você possa ter uma conexão, começar o dia num estado de gratidão, num estado de plenitude, né? Bom dia, Beatriz. Bom dia quem está chegando, Djalma, Elaine, todo mundo. Então, o Nilva já mandou um zap para suas células hoje. Então, você precisa acordar mandando um WhatsApp todo dia para as suas células de gratidão, né? De conexão com a vida, né? Isso é fundamental para que você possa... Bom dia, Marliette. Então, esse começo do dia é simplesmente assim, é a energia inicial como você vai direcionar o restante do seu dia. Djalma já mandou também o seu WhatsApp para as células, Dorinda, lá de Portugal. Isso aí, faço diariamente uma lista de gratidão muito bom. Vocês podem fazer também, gente, ó, vamos fazer um exercício aqui também de ativação de alguns pontos de acupuntura. Bom dia, Cleo. Então, ó, vamos fazer uma batidinha aqui, ó, nos punhos, tá? Então, todo mundo, vamos dar uma aquecida, vamos dar uma batidinha aqui nos punhos, para dar uma ativada em centros energéticos, tá? Vamos agora aqui, ó, no ponto de karatê do FT, isso aqui é o ponto que elimina a autossabotagem. Vamos fazer isso aqui, tá? Doutora Eveline já está chegando aqui, daqui a pouco eu chamo ela. Hoje ela só vai poder entrar no Instagram, porque não foi liberado só divulgou tarde, não deu para fazer o link do YouTube e do Facebook, tá? Então, ó, você faz isso aqui, tá? Você faz isso aqui, ó. Você dá uma batidinha nas coisas. Depois a Eveline pode trazer aí outros exercícios, que ela é professora de acupuntura, né? Você pode... Vamos bater palma. Vamos bater palma. E aí, ó, você pode fazer assim, ó. Você faz essa batida na mão, e aqui você segue, aqui corre um meridiano de acupuntura também, você sobe, dá umas batidinhas no ombro, né? Agora você bate pela parte de fora da mão, ó. Você dá uma... Isso você vai acordando, ora, como as células gostam, nosso corpo adora essas pancadinhas. Aí agora, na palma da mão, ó, uma batidinha aqui. E aí a gente vem pela parte de dentro, sobe, batidinha no ombro, agora pela parte de fora. Isso você faz umas 3 vezes em cada lado, viu, gente? Tá? Aí aqui, ó, você vai agora dando uma massagenzinha, vai batendo. Aqui você tem topo da cabeça, tem 100 meridianos de acupuntura, que você está tocando em pontos que são vitais, né? Bom dia, Diego. Tá? E aí você pode também se massagear, se tocar, isso é um momento, faz um carinho, dá um cafuné, faz uma massagem, né? Você pode, né, também, ó, dar uma espichada na pele, fazer uma massagem. Eu já tomei banho hoje sem shampoo e sem condicionador, e no meu cabelo aqui tem óleos essenciais, tem 8 tipos de óleos essenciais e óleo de coco, né? E eu aproveito e sempre passo na minha pele, e na minha pele eu só boto babosa, né?
e óleos essenciais. Eu não boto produtos químicos na minha pele. Tá? Então, se massageia. Isso você pode ir fazendo um baticum em outras partes do corpo, pode descer. Tem um ponto que é abaixo, que fica bem abaixo do joelho, né? Esse ponto aqui abaixo, bem abaixo do joelho, que é, depois a Eveline pode falar sobre ele. Então você pode bater nos dois pontos, né? Eu faço assim, ó, fica assim. Agora tomei um banho e fiquei batendo assim nos dois pontos. Os japoneses, eles fazem muito mocha nesses dois pontos aqui. Então são maravilhosos. Você pode dar uma baixadinha assim e bater neles. Aí você bate na coxa, bate do lado da coxa, bate por dentro da coxa, né? E aí você sai, bate nos pés, senta e bate na sola dos pés, entendeu? Então isso dá uma acordada, né? Isso dá uma acordada no seu corpo, né? Você dá uma acordada, dá uma vitalizada no corpo, né? Babosa você pode ter a própria babosa em casa, né? Eu tenho aqui, mas eu tenho aquele gel, né? Eu compro o gel da Forever, que é um gel, né? Com 84% de babosa. Ele também tem um fator de proteção solar. Eu não uso protetor solar também, né? Então, e aí ele nutre. A babosa é uma das coisas mais espetaculares que tem para a pele, né? Proteção de pele se você tiver queimadura, é fantástico. Então, a única coisa que eu boto na pele é muito. Eu uso isso também há mais de 10 anos, né? Então, são algumas dicas aí para você começar o dia. Lembra do gorila lá, né? Do gorila batendo no peito. E aí você aumenta a sua energia. Então, a gente vai falar do cansaço, tá? É a babosa, gente, para o cabelo. Você pode fazer também a babosa, se você tem a babosa em casa, você pode ter aquele sumozinho da babosa, né? Cuidado, não usa a pele, não tem que ter aquela pele que é meio tóxica, tá? Ter aquela parte que é um gel, você pode bater também com óleo de coco, né? Extra virgem também, passar no cabelo com alguns óleos essenciais, aí a coisa é extraordinária, né? Então é exatamente esses caminhos que a gente precisa cuidar, trazer mais energia. Eu vou chamar a Eveline aqui para que ela possa já introduzir com a gente também. Eveline, você fez o pedido? Deixa eu ver aqui se a Eveline. Deixa eu chamar a Eveline aqui para que ela possa entrar também. De repente, ela pode dar outras dicas a vocês antes da gente começar o tema, né? Eveline, onde é que está ela? Deixa eu ver se ela fez o pedido aqui, eu não vi. Vamos ver. Eveline, se você estiver por aí, você pode fazer o pedido. Deixa eu ver aqui. As sugestões do sumo verde eu deixei aqui. Peraí, eu deixei logo no início. Eu falei. Eu vou tirar o Facebook. Eveline não está no YouTube e no Facebook hoje, porque não foi possível gerar o link. Babosa é aloe vera, é a mesma coisa, aloe vera, exatamente. Ela está apenas no Instagram, aí você fez. Eu aceitei aí, Eveline, não foi? Não chegou para você? Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas, tá? E eu também gostaria, né, de Eveline, por algum motivo, não entrou. Ela está pedindo de novo, deixa eu colocar aqui. Eu gostaria de fazer também uma outra prática com vocês hoje. Bom dia! Olá! Bom dia! E aí, minha querida, me ouvindo? Bom dia! Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Você está me ouvindo bem? Uhum. E aí, você viu aqui o exercício que eu estava fazendo aqui das batidinhas, né? Eu estava falando, você que é acupunturista, de repente, se quiser dar alguma dica, acrescentar alguma dica, né? Porque isso aí é uma coisa que eu me sinto muito bem, né, quando eu faço, né? Além de alongamentos de manhã, né? Você pode ficar na frente do espelho fazendo alongamento, mas essa coisa do baticum no corpo, nossa, isso me traz mais energia, mais disposição, né? Uma coisa que as pessoas podem fazer um exercício simples, né? Você tem alguma dica aí para as pessoas nesse sentido? Algum ponto que você considera importante para a pessoa estar
que tem os pontos de ansiedade, de depressão, né? Que você ensina também, né? Então, é legal as pessoas conhecerem isso, porque são formas de você tocar no seu corpo de forma terapêutica, né? De forma carinhosa também, o toque, né? Então, fique à vontade aí para... Bom dia, tia. A minha tia tá em todas as lives, todos. Nilva alguma coisa. Na verdade, o nome dela é Antônio, mas o endereço é Nilva alguma coisa. Bom dia, tia. Um abraço, quando você bate assim, tem um exercício que a gente faz em Axis também, né? Do timo, né? Do timo, sim. Então, super importante também, porque o timo está envolvido com as células de defesa também, né? Sim. E aqui você estava fazendo assim, né? Esse ponto aqui, que são aquele ponto do karatê do FT, né? Que são esses dois pontos aqui, né? E aqui também, né? Aqui também. Assim também você bate? Aqui, ó. Aqui tem um pontinho muito bom para ansiedade, que é um pontinho de coração, C7. Você pode bater assim também, né? Isso, na lateral. Assim, então, nessa divisa da pele. Então, para ansiedade, hein, da gente? pele mais clara para pele mais escura. No caso meu aqui, não tem muita divisa. Mas aí você bate, então, se você bater um no outro, né? Aí você tá ativando dos dois lados, Olha né? aí, gente. É um ponto muito bom para ansiedade. Ansiolítico natural aí, ó. Acordar o dia, né? Quem acordou o dia com a mente acelerada, então, ó. Bater na esse aqui, ó. Esse aqui, às vezes, as pessoas que sentam do meu lado do avião, eu fico apertando o colega que está do meu lado. Você fecha a mãozinha, onde cai seu dedinho? Mindinho tem um ponto bem bom, assim, para aquela ansiedade misturada com medo, sabe? Tá sem som? Eu tô sem som, será? Não, tá normal. Tô não, né? Tá não. Então, aquela ansiedade misturada com medo, sabe? Certo. Então, é onde cai o pontinho, o dedo mindinho. Aqui, ó. O dedo mindinho. Esses dias eu tava apertando a mão da moça que tava do meu lado, ela deu um grito, porque a hora que eu peguei a mão dela, ai meu Deus, porque se tiver mais desequilibradinho, ele tá mais sensível mesmo. É a mesma coisa esse aqui, que esse aqui é famoso, aí, né? Eveline, no caso seria o quê? Fazer uns... Apertar. Isso, aperta, né? solta. Nas duas mãos. Nas duas mãos. Nas duas mãos, ele é bilateral. É que quando a gente faz assim, a gente já está estimulando bilateralmente, né? Esquerda e direita, né? Claro. Então aí você vai apertar nos dois. Os dois. Então, aí, e esse aqui, ele é famoso, né? Esse é maravilhoso. Você fecha a mão. Esse é um ponto maravilhoso, serve para muita coisa. Né? Esse é maravilhoso. Então, fechou a mão. Aonde forma um gordinho aqui, é aqui. A gente, quando coloca agulha, a gente coloca a agulha em direção como se ela fosse para dentro aqui, né? Então, você vai apertar. Pode ser que ele esteja meio doloridinho mesmo, né? Aperta, solta algumas vezes. Tudo bonitinho também. Ele é feito bilateralmente. Então, por exemplo, se você tá com dor de cabeça, você vai apertar nas duas mãos e vai pegar algum ponto da cabeça. E às vezes a dor de cabeça é frontal, lateral, hospital, né? Então, vamos pensar, para quem tem enxaqueca frontal, ou frontal ou lateral, né? Aí você vai apertar dos dois lados, ou você pode apertar no meio. Tem muitas dores. É só avisar o pessoal do YouTube, do Instagram, que realmente a Eveline não está no YouTube nem Instagram, ou no Facebook, gente. Só está no Instagram porque não deu para gerar o link para as outras mídias. Então, se vocês puderem, venham cedo logo por aqui. Eu estou deixando o som ligado para vocês acompanharem pelo som, mas a imagem dela, infelizmente, hoje não vai aparecer. Essas duas tem mídias. Aquela enxaqueca que dói até o fundo do olho, sabe? Você não sabe, mas tem. Essa eu não conheço, não. Se graças a Deus você não sabe. Eu sei que eu já tive. Nossa, tem enxaqueca F2. Aí você vai pegar aqui, ó, no comecinho da sua sobrancelha, você vai descer o dedinho, como se você fosse enfiar o dedo no seu olho mesmo, na órbita intraocular aqui. Aí aperta e faz a pressão para cima, você vai encontrar umas bolinhas. Essas bolinhas, para quem tem dor de cabeça, que dói no fundo do olho, eita, dói. Mas assim, sinta a dor e relaxe, não desista. Aperta, solta algumas vezes, vai tirar com a mão. Olha aí, gente. Maravilhoso. Olha aí, para quem tem enxaqueca, né? Aperta, encontra aí um granuladozinho Isso, se mantém. Ele vai estar bem doloridinho mesmo. Você deixa lá, aí bilateral, né?
Uhum. Aperta, solta. Então, se você quiser associar com esse daqui, esse ponto aqui, assim, que é tudo aqui ao contrário, né? Então, ele tá ligado tudo da cintura pra cima, né? Então, tudo que a gente vai fazer pra cima. Então, por exemplo, se você tiver com o nariz entupido de rinite, sinusite, obstrução nasal por alguma alergia, você também vai pegar esse ponto e vai pegar aqui, ó, pontinho do lado da asa do nariz. Aperta, você pode fazer um movimento circular, ele vai... Esse para quem tá com rinite, né? Alergia e rinite. Coisas de... aqueles remedinhos lá que causam, inclusive, taquicardia, viu? E aquilo lá vicia a pessoa. Uhum. Eles têm substâncias muito perigosas. Então, lá, se você associar com um olhinho de hortelã-pimenta, de eucalipto, então você faz a inalação e faz esse movimento aqui, nossa, é maravilhoso. Que legal. Ô, Eveline, eu me lembro que você fez teve uma vez que você estava na academia e você ajudou uma pessoa que teve um problema de desmaio, né? Então, tem um ponto na região do bigode, né? Que você ajuda a pessoa que está tendo um enjoo, assim, uma sensação de enjoo, de desmaio. Pode falar sobre isso aí também? Exatamente. Se você tiver enjoo, no caso dela, ela não tinha comido nada, ela estava treinando em jejum, e aí ela começou a ficar molinha, né? Acho que a pressão dela caiu. Então, é entre o nariz e a borda do lábio superior, bem no bigode mesmo. Você vai apertar e solta. Uhum. Esse pontinho eu descobri a utilidade dele. Sabe quando você vai, o dentista vai fazer o aparelho, daí eles fazem aquela placa com gesso que causa enjoo? Uhum. Então, eu descobri naquele momento que eu estava com uma colega minha de pós-graduação e ela quase vomitou na cadeira do dentista. Uau. E aí, eu intuitivamente, eu lembrei do ponto, fui lá e fiz nela. Nossa, é muito bom, maravilhoso. Aí a moça da academia estava com esse problema também de desmaio, então ele volta, tá? Faz você voltar. Dor na lombar, muito intensa. Eu não li pra cima aqui. Dor na lombar, você vai ter um ponto muito bom que não é na lombar, mas que alguém pode te ajudar. Então, atrás do seu joelho, você tá de costas, atrás. Não tem uma preguinha ali? Bem no meio da preguinha. Aquela preguinha chama fossa poplítea. Fossa porque ela faz um buraquinho mesmo. Então, no meio. Pede para a pessoa fazer força. Então, jogar o peso do próprio corpo e apertar ali. É um ponto à distância maravilhoso para dor na lombar. Uhum. Tem uma pessoa aqui no YouTube perguntando se tem algum ponto para dor de úlcera varicosa. Estourou no peito do pé e na canela. Úlcera varicosa. Bom, você vai ter que tratar dor e inflamação, né? Uhum. Então, vamos pegar também o joelho. A gente tem ponto pra tudo. A gente aqui... a gente faz amor de volta em 4 dias. Então, você vai pegar o joelho. O joelho tem a parte lateral, então vamos pensar que eu vou fugir do seu corpo, ou a parte medial, a parte de dentro, então onde uma perninha encontra a outra, certo? Então você vai pegar, a hora que você desceu do joelho, a parte de dentro, onde uma perninha encontra a outra. Se você apertar ali, para quem tem problema circulatório, é bem dolorido, tá? Principalmente nós mulheres, quando a gente está num período aí menstrual, dói muito, mas também é ótimo, assim, no sentido de que a circulação e as dores nas pernas mesmo, elas têm um alívio bem grande ali se apertar. Aí também é um ponto bilateral. Vamos ver para a pressão, que é uma coisa que é útil para muita gente, tá? Porque aqui a gente passaria 2 dias aqui só falando dos pontos. Né? Depois pode fazer uma live só para orientar alguma coisa específica sobre isso, para a gente poder ir para o tema da live, tá? Para pressão, pega a sua orelhinha, você vai fazer uma dobrinha aqui em cima, tá? Orelhinha de duende. Aonde formar essa dobrinha aí? É um pontinho emergencial para pressão alta. Se a pessoa tiver em crise de pressão alta, inclusive, a gente pega uma lanceta e faz uma sangria ali na hora, não precisa de medicamento, na hora a pressão da pessoa cai. Então, faz uma massagenzinha, lembrando, dos 2 lados. Que legal. Sim, fazer dos 2 lados, né? Então, pressão, gente,
Aqui dá uma pinçadinha na parte superior né? E aí pressiona, né? Ali um lugarzinho que está dolorido. Muito legal. Zumbido no ouvido, ele pode ter a ver... Eu penso muito na metafísica da saúde, né? O zumbido no ouvido, a gente pensa em rim, então os seus rins podem estar com a essência fraca. Então, na medicina chinesa, a gente entende que a essência da pessoa, a energia vital, ela está nos rins. Então, a gente trabalha fortalecendo os rins e, assim, você pode estar inconscientemente não querendo ouvir o que está ao seu redor, né? Então, você prefere tá com um zumbido, um barulho no seu ouvido do que participar do que está acontecendo ao seu redor, tá? Então, eu no consultório trabalho com acupuntura nesse sentido, nessa visão emocional, né? Da metafísica da saúde. Então, eu trabalho as emoções do paciente, o medo também, principalmente se for zumbido acompanhado de tontura, eu trabalho com medo. Trabalho essa questão da essência dos rins e faço cone de arruda, porque o cone hindu de arruda é maravilhoso para zumbido. Oi, Ju Menegas, que tá aqui, linda, saudade. Olha Deixa aí, eu ler o que tá aqui pra cima. Olha aí, de repente, quem quiser se aprofundar mais isso aí, você entra em contato com a Evelina no privado, faz um trabalho mais profundo, faz uma mesa radiônica, né? Porque aí você pode mergulhar nisso aí. E lembrando, gente, que 9 horas domingo teremos aula experimental, vamos aprofundar a física quântica, a verdadeira física quântica. Para você se inscrever antecipadamente, as vagas são limitadas, será pelo Zoom, é só você deixar eu quero aí, deixa eu quero aí nos comentários, tá? Então isso é maravilhoso. Para o fígado, tem alguma coisa aí rápida para o fígado, para contemplar aqui a Cíntia e a Lorena? Tem para tudo. São milhares de pontos, são milhares de pontos. Né? Pro fígado, então, no seu pezinho, que agora eu não vou fazer um espacato aqui para vocês, mas entre o seu dedão e o dedo do lado, no pé, né? No pé, entre o dedão e o dedo do lado. Então, naquele vizinho ali, tem um ponto muito bom para fígado, inclusive para irritabilidade, que quer matar alguém, que é a emoção do fígado. Tá? Você pode trabalhar. Agora, se você tiver um problema, por exemplo, de fígado associado a estômago, você pode pegar no seu umbiguinho, marca 3 dedos do lado, tá, meridiano do estômago, mais 3 dedos, a meridiano do fígado. Ali você pode tratar problemas. Então, eu tô na linha do umbigo, tá? Então, 3 dedos, aí cai no estômago. Aí mais 3 dedos, cai no fígado. Aí você trata problemas estomacais e de fígado. E alguém... Isso, F3. Ai, tem computador na área, gente. Coisa mais... Olha aí. Talvez seja aluna minha, não é? Aí eu não li o que estava pra cima do ano, não sei o quê. Mas alguém perguntou... Lateral do rosto pessoa. Aí alguém perguntou de emagrecimento, né? Emagrecimento. Então, olha aí. Tem gente aí querendo perder peso? Hã? Eu estou perguntando, tem gente aí querendo perder peso? Bota aí, eu quero. Que aí você aproveita e já vai para a live, já vai para a aula de domingo também. Exatamente. O emagrecimento, assim, o que a gente vai olhar? Por que você está engordando, né? É o apetite. Então, a gente consegue trabalhar com essa visão. Nós vamos cercar todos esses fatores, tá? Então, diminuir a ansiedade. Porque às vezes você come para descontar na comida. Às vezes não, na maioria das vezes, né? Para tampar um buraco, né? Você vai diminuir o apetite, compulsão alimentar. Aí eu tenho compulsão alimentar especificamente por quê? Por doce. Aí a gente vai trabalhar olhando o seu baço, como é que ele tá. Então, tem ponto específico para isso. Digestão, metabolismo, tudo isso a gente pode trabalhar. E aí, para quem trabalha com eletroacupuntura, com o aparelho, você vai pensar as agulhinhas no aparelho, aí você coloca no abdômen da paciente. A gente faz quebra de gordura, então você potencializa a ação daqueles pontos já trabalhados e faz quebra de gordura. Então o paciente perde circunferência abdominal a cada sessão. Exatamente, porque não perde cintura. Então, a cintura eu faço isso tanto em homens quanto em mulheres, porque todo mundo o problema ali da barriguinha é complicado. E aí você consegue pegar a barriga e do lado, sabe essa gordurinha
Quer dizer, ninguém tem essa gordurinha. Mas vamos imaginar que você tem uma gordurinha aqui do lado da cintura, chama flanco. Então você consegue pegar a gordurinha da cintura e dos flancos também, certo? E claro, mexendo muito no emocional, né? Se você alterna estados depressivos com estado de irritação, às vezes você está agitada, às vezes você está meio caidinha, né? Então, para buscar esse equilíbrio, na medicina chinesa, a gente fala entre alto e baixo, equilíbrio entre alto e baixo, né? Então, tudo isso a gente consegue melhorar. O sono, porque se você não dorme bem, você vai acabar ganhando peso também, além de outros sintomas associados, né? E aí eu sempre falando para os pacientes, cria a sua realidade, tá? Aí deitado na maca, já vai se imaginando com aquele corpo que você quer, porque a gente trabalha, né, nesse sentido para você manifestar, mas não é só imaginar, sentar e comer um bolo de chocolate. Se eu já estou tirando a sua vontade de comer doce, e se eu já estou diminuindo o seu apetite, então bora lá, aproveita essa fase para você se exercitar a autoestima, né, o amor próprio, e vamos correr atrás aí. Faz essa construção da realidade no tempo presente, para você começar a viver e trazer aquilo para você. Ixi, vai passar o lixeiro agora para cortar um pouco meu ódio, já fiz esse teste aí. Só para trazer uma abordagem sistêmica também, né? As pessoas que estão aí exatamente com essa gordurinha e tal, então procura ver também a questão da relação com a mãe, né? Sistemicamente, né? Então a obesidade também tem a ver com a relação com a mãe. Então de repente constela a mãe, reconcilia-se com a mãe, toma a mãe, né? Então isso é muito importante também, olhar para esses aspectos sistêmicos. E também é recomendável você diminuir o consumo de carne vermelha. No meu livro, O Poder da Autocura, né? No meu livro, O Poder da Autocura, onde eu falo a cura através dos micróbios, eu mostro as pesquisas que eu descobri algo assim espantoso. Desde a Segunda Guerra Mundial, que se usa microdoses de antibióticos no gado, nos porcos, nas galinhas, nos carneiros, se não for orgânico, né? E essas microdoses, elas aumentam drasticamente o peso dos animais, né? Aumenta muito acima da média. Então, o que é que um cientista em 2005 na Inglaterra passou a questionar? Se esse problema da obesidade, que virou uma pandemia mundial, né, e só 80% das pessoas conseguem, só 20% das pessoas conseguem, de fato, sair desse problema, que já é uma doença crônica, né? Se não tem a ver uma relação direta com o consumo das carnes industrializadas, das carnes que estão dopadas com microdoses, que você não sabe disso, eu não sabia disso, eu soube descobrir num livro de uma pesquisadora americana em inglês, então não é uma coisa, a maioria dos médicos não sabem disso também, e eu revelei isso no meu livro. Então, cuidado com o consumo de carnes, né? Se você puder ir, por exemplo, eu compro galinha caipira na feirinha orgânica, entendeu? Então, ali eu tenho um mínimo de garantia que elas não estão dopadas com antibióticos. Então, isso também é algo para você pensar em reduzir, né? Tem a ver uma relação direta com a obesidade. O Eveline, eu estou botando meu endereço que alguém escreveu Eveline Cardoso. Cardoso? A Laís acabou de colocar aqui em cima também. Gente, cortou o som porque o lixeiro passou. Cardoso. Tá entendendo? Por isso que cortou o som. Falei pra vocês, o lixeiro passa, corta o som, já tô acostumada com isso. Tem que esperar 5 minutinhos. Exatamente, travou na sua fala porque o lixeiro tava passando, entendeu? Tem que esperar os meninos trabalhar. Agora que eu tava falando sistemicamente que tá relacionado à figura da mãe, né? Também é isso? Isso. Sim, gente, olha só que legal. Eu já tive, agora pelas minhas contas, já nem sei, mas acho que uns 25 quilos a mais. E eu perdi quando eu trabalhei a figura da minha mãe, né? Que é a minha mãe biológica, já falecida, mas eu sou agraciada aí com 2 mães, então eu tenho uma segunda mãe na minha vida. O pai casou de novo, então eu recebi esse presente. Mas quando eu trabalhei a figura da minha mãe, e justamente eu tinha acabado de entrar na pós. E aí eu comecei claro, você entra na pós, acupuntura, quem é acupunturista que está aqui na live, que eu vi que tem umas pessoas, todo mundo quer ser seu cobaia, né? Então eu comecei a testar algumas coisas, comecei a desenvolver alguns protocolos de emagrecimento na minha irmã, que era a minha master cobaia, que naquela época nós duas éramos solteiros, morávamos no mesmo, né?
casa do papai. E aí, que era linda, gordinha. Ah lá, minha amiga de infância, Renata. A Renata sabe que eu tô falando verdade, né? Era gordinha. Então eu trabalhei essa questão da mãe e aí desenvolvi a questão na acupuntura de trabalhar todas essas questões emocionais. Então foi um olhar integrativo, entendeu? Eu trouxe, né? Eu trabalhei a figura da minha mãe e sabe aquela coisa de você não comer os seus problemas, suas emoções? Eu tenho alguns pacientes que elas usam esse termo, eu tô comendo esse problema, eu tô comendo a minha tristeza. Você não vai comer a sua tristeza. A tristeza vai continuar do mesmo tamanho, ela só vai aumentar. Né? A gente tem que trabalhar com isso. A mesma coisa, a frustração, a irritação. Hoje eu vejo assim, aquilo serve para você, o que o outro está te oferecendo? Se serve, se vai ser de contribuição para sua vida, aceita e agradece, né? Honra o outro. Aquilo não serve, devolve o remetente. Segue, entendeu? Não compra aquilo para você, porque senão realmente vai chegar um ponto que você não vai dar conta, né? Maravilha, Belinha. Hoje de manhã, como eu costumo fazer, eu tive também mais um insight de consultar aqui a espiritualidade, né? E vou ler aqui uma parte, é uma lição grande, a lição 166 do Curso em Milagres, porque o nosso tema hoje é exatamente adultos, né? O desafio de existir e de evoluir. A gente sabe que vivemos um momento de muita tensão, muito sofrimento, né? Eu conversava com a Eveline ontem à noite, né? A gente lida com muitas pessoas que nos procuram no privado, em mentorias, em atendimento, nos nossos cursos, e a gente sente o quanto as pessoas estão precisando de ajuda, estão precisando de carinho, estão precisando de afeto, estão precisando de amor, sobretudo, estão precisando de autoconfiança, né? de se sentirem mais seguras, de se sentirem apoiadas, tá? E de serem ouvidas também, né? A gente sabe que às vezes só a pessoa ouvir, né? Ouvir e estar receptivo a alguém já é algo que faz uma diferença muito grande. Por isso que os profissionais de saúde precisam ouvir mais as pessoas, né? Ou seja, tratar as pessoas como seres humanos que estão precisando, às vezes, de um pouco de aconchego, de uma atenção, de um olhar amoroso, atencioso, né? Então, isso cura, gente. Isso realmente cura, tá? E aí, eu peguei eu costumo abrir o Curso de Milagres quando eu quero ter algum insight, e eu abri na lição 166. É uma lição longa, não vou ler ela toda, mas tem uma parte aqui que ela fala também exatamente da questão da exaustão, do cansaço. Como sempre, aqui é uma mensagem atualizada do Mestre Jesus, são mensagens profundas, e ele não passa a mão na cabeça, viu, gente? Aqui é na jugular, tá? É na jugular. Então, vamos olhar para nós, tá? Eu peço que vocês, nesse momento, se quiserem entrar num estado de meditação, de aceitação, né? Coloca a mão no chakra cardíaco e respire, ouça as palavras, né? Ouça essa mensagem diretamente do mestre aí, mandando para nós. Então, a lição 166, para quem tem o curso em Milagre, vocês podem acompanhar ela na íntegra depois. Eu vou ler uma parte que eu acredito que já vai ser contemplar a mensagem, depois nós fazemos comentários sobre ela, tá? Então, ouçam aí com atenção, né? E amorosidade. As dádivas de Deus me são confiadas. Todas as coisas te são dadas. A confiança de Deus em ti é sem limites. Ele conhece o seu filho. Ele dá sem exceções, sem nada guardar que possa contribuir para a tua felicidade. E, no entanto, a menos que a tua vontade seja una com a dele, com Deus, as suas dádivas não são recebidas. Então, aí é a questão de você estar em consonância, em ressonância. Só a gente pode deixar de receber as dádivas quando nós perdemos a sintonia, né, com a criação, com essa inteligência, né? Mas o que te faria pensar que há outra vontade que não a de Deus? Aqui está o paradoxo sobre o qual se baseia a feiura do mundo. A feitura do mundo. Esse mundo não é a vontade de Deus. E assim não é real.
Entretanto, aqueles que pensam que ele é real ainda não podem deixar de acreditar que existe outra vontade que conduz a efeitos opostos àqueles que são a sua vontade. Isso, na verdade, é impossível, mas toda mente que contempla o mundo e o julga como certo, sólido, digno de confiança e verdadeiro, acredita em dois criadores, ou em um só, que é ele próprio sozinho. Então, aqui a catucada que Jesus está dizendo, né, é que esse mundo que nós estamos vendo, né, ele está dissociado de uma visão maior, de uma visão espiritual mais profunda, né? E essa angústia de existir, né, que muitas vezes nós passamos, é exatamente quando nós estamos focados no ego, nas nossas dores, na nossa confusão, né, na nossa miopia interna. E aí você não consegue, né? E aí vem o sofrimento, né? E aí ele diz, mas nunca em um único Deus. As dádivas de Deus não são aceitáveis para ninguém que mantenha essas estranhas crenças. Ele não pode deixar de acreditar que aceitar as dádivas de Deus, por mais evidentes que venham a ser, por maior que seja a urgência com que é chamado a reivindicá-las como suas, é pressionado à traição de si mesmo. Ele tem que negar sua presença, contradizer a verdade e sofrer para preservar o mundo que fez. Olha só, minha gente. Então, é a velha história da responsabilidade. Por isso que nós estamos trabalhando muito aqui, o Evelino, no sentido de elevar a frequência das pessoas, pelo menos para a frequência da coragem. Porque senão você fica vendo o mundo, né? Um mundo de fantasias fora de você, um mundo ilusório, né? Fora de você, né? E esse mundo é uma criação sua, entendeu? E aí você perde essa conexão com essa potência, esse poder que todos nós temos, né? Olhando para as confusões. Aí você se confunde com o medo, você se confunde com a raiva, você se confunde com a vingança, né? E aí a perdição, né? É aí onde vem toda a angústia. Evoluir, né? A evoluir nos convida para esse processo de crescimento. Por isso que é necessária a coragem, né? Aqui está o único lar que ele pensa que conhece. Aqui está a única segurança que acredita poder achar. Sem o mundo que fez, ele é um proscrito, sem lar e cheio de medo. Então, nós criamos o mundo, ficamos prisioneiros dentro dele e ficamos ali ruminando dentro dessas ilusões, né? Não reconhece que é aqui que ele é, de fato, cheio de medo e também sem lar, um pária, vagando tão longe de casa. Há tanto tempo fora que não reconhece que esqueceu-se de onde veio, para onde vai e até mesmo quem realmente é. Aqui, mais uma vez, veja que o mestre pega pesado. Ele está dizendo, você não se reconhece, você perdeu a conexão consigo, você precisa voltar para casa, entendeu? Então você se vê como um pária. E aí vem toda essa onda de muito sofrimento, entendeu? De tanta mentira que a gente vive no dia de hoje, né? Então ele está convidando, dizendo, volte para dentro de você, né? Entretanto, nas suas divagações solitárias e sem sentido, as dádivas de Deus vão com ele, desconhecidas para ele. Ele não pode perdê-las, mas não olhará para o que lhe é dado. Continua a vagar, ciente da futilidade que vê em toda parte à sua volta, percebendo o quanto a sua pouca sorte definha à medida que avança para ir a lugar nenhum. É forte, né? A mensagem é forte, porque ele está dizendo, olha, você está seguindo um caminho que não vai dar em lugar nenhum, né? É um caminho de desconexão, é de perda de conexão espiritual, de perda com a sua essência, entendeu? O distanciamento dos valores, entendeu? Ou seja, e se deixar ser guiado, né, pelas motivações de vibrações mais baixas, né? Mesmo assim, continua a vagar na miséria e na pobreza, sozinho, embora Deus esteja com ele, com um tesouro tão grande, que tudo que o mundo contém é sem valor diante da sua magnitude. Então, será que você está olhando para essa grandeza? Será que você tem um tempo para observar para esse Deus interior, para essa magnitude, para essa riqueza? Porque muitas vezes nos ensinaram sobre Deus como um Deus punitivo, né? Como um Deus que está julgando você, né? Isso é a distorção da visão. Se você ler
né, o Curso em Milagres ou as Cartas de Cristo, se você ler com profundidade a Bíblia, você vai ver que foi muito distorcido o conhecimento. Por isso que muitas pessoas também religiosas estão sofrendo porque elas foram educadas na culpa, né? E Deus, na verdade, é amor. E amor é um processo de estar ligado à evolução, né? De expansão da consciência. Ele parece uma figura lamentável, exaurida, cansada, em farrapos, cujos pés sangram um pouco devido à estrada pedregosa em que caminha. Não há ninguém que não tenha se identificado com ele, pois todos aqueles que aqui veem perseguiram a rota que ele segue, sentiram a derrota e a desesperança com ele, como ele as está sentindo. Mas seria ele realmente trágico quando vês que ele está seguindo o caminho que escolheu e que precisa apenas reconhecer? Quem caminha com ele e abriu seus próprios tesouros para ser livre, né? Então, eu vou ficar por aqui. A lição é grande, é longa, é muito profunda e muito visceral, né? E, mais uma vez, é um convite a esse olhar interior. Eu sei que não é fácil acessar essa compreensão da realidade, né? E o Curso em Milagres, ele vem trazendo de uma forma intensa e profunda. Por isso que não é um livro também de fácil compreensão, porque é como se o mestre quisesse dizer, olha, você precisa se movimentar em termos de evoluir também para você compreender o que eu estou querendo lhe dizer. É como se ele estivesse puxando a nossa orelha, né? Então, nessa perspectiva, exatamente que nós decidimos fazer essa live, no sentido de convidar vocês para esse olhar mais profundo, né? Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de muito aprendizado, mas é importante a gente estar nesse movimento de reconexão. Peraí, está dizendo que está cortando, Peraí, deixa eu fazer aquele artifício que eu faço que dá certo. Vamos ver se dá certo. Agora quer botar o... Vou dar... Ótimo. Então, gente, esse é um convite para que a gente possa, dentro dessa angústia que eu sei que você pode estar vivendo, e é natural, né? Aqui nós não trabalhamos no campo do julgamento, sempre no campo do aprendizado, no campo da evolução. Então, quando nós trazemos essas reflexões profundas, é para chamar você para essa reconexão com a sua essência, entendeu? Para que você não perca a esperança, para que você não se desmotive, para que você não se deixe abater pela compreensão que você tem das coisas agora, né? Vê se melhorou aí, Eveline. Tá perfeito, né? Então, a ideia é exatamente que você se motive. No próximo domingo, às 9 horas, eu estarei fazendo, a Eveline vai estar participando também, fazendo medições das pessoas, uma live onde nós, uma aula experimental, onde nós vamos mergulhar nos conhecimentos da física quântica. Se você é uma pessoa que está nessa busca por autoconhecimento, por transformação, por autocura, se você quer dar um salto quântico na sua vida, eu convido você a participar da aula às 9 horas. Tem sido fantástica, né? A nossa aula, a penúltima, as aulas nós publicamos no YouTube, está com um nível de aceitação espetacular. A última vez que eu vi, a aula da quinzena passada estava com 35 mil visualizações, gente. Então, isso é muito legal, né? Muita gente acessando esse conhecimento. Então, aproveite, cada domingo eu trago um conteúdo novo. É só você colocar aqui, eu quero, né? Coloca eu quero, para que você receba o link, né, de inscrição da live, da aula experimental de domingo. Eu vou fazer a meditação ao vivo, a meditação da coerência cardíaca, e eu vou ensinar a você como fazer uma pergunta profunda, né? Ou seja, essa pergunta é dizer o que é que eu estou precisando aprender, né? Ou seja, você ter essa conexão direto aí com o Espírito Santo, com a espiritualidade, para que você possa acessar no nível mais profundo de você essa sabedoria, esse Deus interior que está 24 horas dizendo, estou aqui, olhe para mim, eu estou aqui mostrando o caminho, né? E você, para onde é que você vai aí, rapaz? Para onde é que você vai? Por que é que você continua aí nessa sofrência? Entendeu? Então, coloca eu quero, né? Aqui no YouTube e no Facebook não precisa colocar eu quero, porque a Laís está colocando o link. É só você clicar no link e se inscreva. Garanta a sua vaga, porque é limitada, é pelo Zoom, às 9 horas.
São aulas profundas que nós estamos dando, trazendo exatamente essa perspectiva de você elevar a sua vibração e fazer sair dessa angústia, esse sofrimento de existir, e entender que a evolução faz parte. A dor que vem na evolução é a dor do parto, que também traz muito prazer e traz o sentido de conexão, né, com o Criador. Então, vou passar para a Eveline para que ela faça as considerações dela sobre o tema e também faça aí, traga essa oração. Que perguntinha fácil, né? Que legal, que legal, é a cara do Gustavo. Tá, deixa eu ligar só o ventilador aqui. Agressivo, violento, né? É, muito. Imagina Deus, né? Então é um contrassenso muito interessante essa ideia que é pregada, né? Como muita gente tem falado em propósito de vida, as pessoas, eu percebo que tem essa... Nós estamos num período espiritual onde as pessoas têm buscado muito, né, o seu propósito de vida, porque elas percebem que às vezes essa busca, né, essa busca por expansão de consciência, e por olhar para si mesmo e perceber que você está num caminho que talvez aquilo não esteja de acordo, né? De acordo com o seu coração, agregando para você, para o mundo. Então as pessoas têm se questionado muito. Será que eu estou no caminho certo? Né? Será que eu vou... Se hoje em dia a gente está numa expectativa de vida, né, que nos aponta para mais de 100 anos, será que é isso que eu quero continuar fazendo? Por mais, né... Daqui, se eu estou com 40 anos, puxa vida, eu vou chegar aos 100, eu vou viver mais 60 anos dentro desse propósito, porque eu estou no meu propósito, né? Então isso chega muito para mim, né? No consultório ou através da mesa radiônica. Deixa eu ver aqui, peraí. Então eu vou fazer uma oração. A Rafa está começando a acordar. Vou fazer oração. Essa oração é uma oração de orientação angélica, tá? Para esse sentido, justamente. A gente faz direcionado aos anjos da iluminação. Que é o arcanjo Gabriel. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhinhos, colocar a mão no coração. Eu sou o puro e radiante desígnio divino do meu ser. Eu sou e estou trazendo ao mundo a plenitude da minha missão. Eu sou um no coração de Deus. Eu sou o amor de Deus, eu sou o amor dos céus, eu sou o amor dos anjos, eu sou o amor dos arcanjos, eu sou o amor que é real. Eu sou a fruição do grande propósito para o qual nasci. Todos possam se conectar ao grande propósito para o qual nasceram e a seu propósito de vida mesmo. Aquilo que faz o seu coração sorrir, né?
Eu tenho dito para as pessoas, aquilo que faz você acordar de manhã, você tá feliz, porque você está acordando para se entregar a essa tarefa que você vai cumprir. É esse o seu propósito. E o seu propósito, ele sempre agrega coisas para você, te fazem crescer e sorrir, e ao outro, né? Você não está agregando ao mundo de uma maneira geral, então não é um propósito. Certo? E quando a gente fala, eu sou a fruição do grande propósito, da quando assim, o Deus que é em mim, divindade que habita em mim, é a divindade que habita em cada um de nós. Eu acho que essa visão traz, Rafa, traz luz, né, para as pessoas nesse sentido de se encontrar nessa caminhada aí pelo propósito. Que maravilha. Certo? Que maravilha, Evelyn. Linda. Eu estou aqui alternando, porque quando eu boto o adaptador, o pessoal não te ouve. Aí quando eu vou falar, eu tenho que botar o adaptador para o pessoal, para não ficar picotando, né? Então, gente, amanhã, às 7 horas da manhã, nós vamos falar sobre crianças e jovens, tá? Sobre o desafio de existir. Então, o nível de sofrimento das crianças, que tem a ver com o nível de sofrimento dos pais, né? A dificuldade na orientação dos seus filhos, às vezes exatamente por essa compreensão espiritual que às vezes não chega também, né? O crescente número de suicídios entre os jovens, né? O Brasil, não sei se vocês sabem, é um dado que eu trago também no meu livro, que há 40 segundos antes da pandemia, uma pessoa se suicidava. E o Brasil, na faixa de 15 a 29 anos, é o segundo país do mundo. Então, nós vamos estar refletindo um pouco sobre isso, trazer esse apoio para as crianças. O livro que eu li era um curso em milagres, né? E você vai encontrar muitas informações no meu último livro também, O Poder da Autocura. Tem um capítulo só sobre espiritualidade e cura. Eu recomendo, vocês podem depois passar lá no meu Instagram, né? Lá tem no meu perfil, vocês poderão encontrar esse livro. Eu recomendo demais, porque tem aí um conteúdo voltado para essa compreensão mais expandida, né? Para a evolução da consciência, né? E também um roteiro prático para que você possa cuidar de você de maneira natural, né? Se libertar dos medicamentos, como eu fiz há mais de 30 anos, e elevar o seu nível de vibração. A gente está trabalhando nessa perspectiva, né? No domingo, às 9 horas, quem chegou agora, nós estaremos realizando a aula experimental, mais uma aula experimental, sempre trazendo um conteúdo muito poderoso, do conteúdo da física quântica, dos princípios da física quântica e da espiritualidade, para que você eleve, você possa sair desse estado, dessa angústia, né? Desse sofrimento perene, e possa vivenciar o que eu chamo de saúde crônica, né? As pessoas talvez nem conheçam esse nome, né? As pessoas estão acostumadas a falar de doença crônica. Eu estou falando de saúde crônica, tá? É possível, sim, vivermos com saúde crônica, se cuidando todos os dias. Então, é só você colocar eu quero, coloque eu quero aí nos comentários para que você possa receber o link da aula e estar conosco, fazer esse mergulho profundo, tá? Amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos aqui falando sobre crianças e jovens, né? O desafio de existir. Hoje está havendo esse desafio de existir com esse crescente nível de suicídio, e também como as crianças estão sendo muito orientadas também na sua própria alimentação, as crianças estão adoecendo cada vez mais cedo. Eu recomendo a vocês que vejam o documentário, quem é pai, quem é mãe, né? Oi, doutor Otávio. Quem é pai, quem é mãe, vejam o documentário Muito Além do Peso, para vocês terem uma ideia de como as crianças estão sendo alimentadas, na sua maioria, e como isso está impactando a saúde dela, está levando a que elas adoeçam cada vez mais cedo. Dia 29 eu estarei fazendo uma live aqui com o doutor Otávio Melo, que acabou de aparecer aqui. Pode comentar, Evelyn. Não, eu ia só complementar o que você estava falando da alimentação, desse documentário. Aí, vamos pensar energeticamente também, né? Dessa Sim. alimentação das crianças aí, né? Não só das crianças, mas de todo mundo. Mas como, puxando o gancho para a live de amanhã, não é só a questão das crianças estarem comendo o fast food, né? O industrializado, o hambúrguer com batata frita, com refrigerante, né? Que energia que essa criança vai estar... Qual é o padrão energético que essa criança vai estar vibrando, né? A gente já fez a aferição aqui. Se a Coca-Cola, ela vibrou em
Como era 1.100, Era né? 1.1, mais ou menos, uma frequência muito baixa. Né? Então, se a gente tem você tem uma régua que varia de 0 a 10 mil. Era 1.100, ela vibrou em 1.100 a Coca-Cola. 1.100, né? Parece menor. E se ela vibrou em 1.100, aí não, mas eu não dou só a Coca-Cola, meu filho, dou Coca-Cola com um pão com lanche que pode ficar não sei quanto tempo fora. Então tem tanto conservante que aquele negócio não estraga. Então, assim, com mais um monte de coisa, aí sempre tem a sobremesa, né? Então, assim, se fosse uma coisa eventual, mas a questão é que não é eventual, né? Então, qual é o nível da energia que essa criança está colocando no corpinho dela? E daí vamos somar a isso uma coisa muito grave. Onde que essa criança está inserida? Como que é o lar dessa criança? Como é a vibração desse lar? Respeitam? Existem palavras amorosas nesse lar, entre o casal, entre as pessoas que estão ali inseridas, né? As pessoas são tratadas com delicadeza, com respeito. Qual é a qualidade da música e do programa de TV que passa ali? Da leitura. Tem leitura? A criança vê, né? Os adultos com o livro na mão, ou é sempre com o celular. E esse celular você fica vendo o quê? Porque você pode ver conteúdos riquíssimos no celular ou não, né? Para isso serve o botão, né? É você selecionar, como na vida, você seleciona tudo. Então, tudo isso está minando, né, as crianças. Então, não é só o que come, o que ouve, o que sente, o que vê, o que chega até eles. Então, eles estão ficando muito depressivos, muito, né? O paciente meu, tadinho, ele falou, ele tem, acho que 14 anos, né? Eu estava tratando ele semana retrasada. Ele falou, doutora, às vezes eu penso que eu não sei para onde correr, porque eu vou conversar com a minha mãe, vou conversar com meu pai, é agressividade, vou conversar com minha mãe, não tem acesso. Isso que às vezes eu falo, mas pode deixar o celular aqui para conversar comigo? Eu falei, ô, Glória. Né? Ele falou, então, e o clima de casa é muito pesado, né? Então, eles são mais sensíveis porque essa geração de crianças, eles vêm, não é todo que as pessoas falam, caramba, parece que já nasce falando e andando. Sim, eles têm vindo mais evoluídos, né? A gente fala em crianças índico, crianças cristal, mas assim, como que eles estão sendo recebidos? A gente tem que estar preparado para receber essa turminha, né? Então, essa visão energética e vibracional do ambiente que eles estão inseridos, ela é fundamental, não dá para pensar só em alimentação, não. A gente tem que pensar num todo, né? Claro, sobretudo nisso, viu, Eveline? Porque eu tenho encontrado pessoas que se alimentam até bem, mas estão muito doentes, né? Então, assim, na verdade, a alimentação é como se fosse uma parte da equação, mas, assim, a impressão que eu tenho é que ainda não é a mais importante está aqui, porque até os seus vícios alimentares têm a ver exatamente como você, ou seja, com seus vícios emocionais e mentais e espirituais, tá, gente? Então, a alimentação termina sendo uma consequência, né? Então, quando nós estamos trabalhando em todos os níveis, nós vamos também entender a importância do cuidado com o nosso corpo. Então, vamos olhar para isso. Amanhã, gente, então, às 7 horas, vocês estão convidadas, às 7 horas, eu estarei aqui com a Eveline falando sobre jovens e crianças, o desafio de existir, tá? Então, se você é pai, se você é mãe, né, traga sua reflexão, a gente vai estar aprofundando essa questão aqui com o interesse de trazer, sensibilizar você que é pai, que eu sei que os desafios são muito grandes, porque nós não fomos educados a ser pai nem mãe, né? Então é tudo, vai aprendendo no dia a dia. Então nós vamos trazer um pouco de uma reflexão que contribua para você também, né? Para você que é pai, que é mãe, porque as crianças e jovens, como a Everine falou, é frutos da relação que estão tendo, que às vezes os pais estão tão embrutecidos, estão num estado de sofrimento tão grande que eles não estão conseguindo expressar o seu amor, ou expressam de uma forma que trazem ainda mais angústia, né, para as crianças. Então, a primeira dica é, quando a criança adoecer, primeira coisa, olha para os pais, tá? Então, quero deixar, quem chegou agora, lembre de deixar o seu eu quero nos comentários, se inscreva na aula experimental de domingo, que nós vamos estar trazendo um conteúdo profundo, fazendo uma meditação da coerência cardíaca, onde nós vamos ensinar vocês a fazer aquela pergunta profunda, ou seja, onde é que está, o que é que está dentro de mim que está falando e eu não ouço, né? Qual é a voz, né? O meu Deus interior, por que eu não estou conseguindo ouvir o meu Deus interior? Então, coloca aí, eu quero, para você receber o link da aula, tá? E no domingo a gente vai aprofundar, é às 9 horas da manhã, tá? 9 horas da manhã para a gente acordar, passar o dia com muita energia, vibração elevada,
Acorda. E quem está no YouTube, o link está aí. Não precisa você colocar no YouTube o Eu Quero, não, porque o link está aí. É só você clicar no link. Eu Quero é quem está no Instagram, porque no Instagram o link não é clicável. Por isso que a gente pede para dizer Eu Quero, porque a gente manda o link para você no privado depois. Evelyn, deixa aí, então, suas considerações finais para as pessoas, né, que estão aqui nessa live de hoje. Gratidão a todo mundo. Quem não conseguir responder das questões dos pontinhos, me manda mensagem lá no meu direct ou na bio, tem um link que cai direto no meu WhatsApp e vai ser um prazer ajudar vocês. Com relação às orações, eu vou começar. É que ontem a minha mãe ainda falou assim, tô assistindo a live de vocês de manhã. Escuta, cadê aquela oração que você fez que eu não encontrei? Eu vou postando aos poucos, porque eu tenho muito material aqui. É muito mesmo. Então, às vezes, eu nem lembro, porque me vem muito intuitivamente, né? Pra puxar e alguma coisa eu passo. Mas eu vou postando aos pouquinhos e passo para vocês. Tá sempre no meu Instagram, lá tô sempre disponibilizando. A nossa missão aqui é justamente ajudar vocês a elevar esse padrão vibracional, como a gente faz, né, na nossa vida. Pra gente orar e vigiar todo mundo junto. Tá bom? Obrigada, um dia maravilhoso para todo mundo. Gratidão. Maravilha. Então, gente, um beijo na alma, fiquem bem, fiquem em paz, tenham um ótimo dia. Se abasteçam, que essa live possa ter contribuído de alguma forma para inspirar você. Bom dia, Valéria. A mãe da Evelyn está aí no ar. É tua mãe isso aí? É, né? Um abraço, Valéria. Então, amanhã aguardo vocês às 7 horas, tá? Um beijo a todos e vamos elevar essa vibração, gente. E aguardo vocês também na aula experimental do domingo às 9 horas. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.